Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar os circuitos de corrente contínua. Os circuitos de corrente contínua são constituídos por diversos elementos, componentes de circuitos, associados ou em série ou em paralelo, com uma bateria, ou seja, um gerador de força eletromotriz que gera uma corrente contínua. E para a gente então fazer o estudo desses tipos de circuitos, nós precisamos ter à mão aí de uns certos medidores elétricos. O primeiro medidor elétrico então que a gente vai ver agora é o amperímetro. O amperímetro é um dispositivo utilizado para realizar medidas de corrente elétrica. A representação do amperímetro num circuito é dada da seguinte maneira. Então nós temos aí o amperímetro, ele é um dispositivo que funciona a partir, ele tem um ponteiro ali que mostra as intensidades de corrente em amperes. Tá? Então quando ele está sendo percorrido por corrente elétrica, aquele ponteiro ele é sensível a essas variações de corrente, então ele mostra qual será a intensidade da corrente percorrendo uma certa parte do circuito. O amperímetro é representado então da seguinte maneira, representado através de um círculo com um A dentro para mostrar que é um amperímetro, e pode ter uma variação, pode ter uma seta atravessando também essa representação. E esse dispositivo ele deve ser ligado em série com a parte do circuito na qual se deseja medir a intensidade da corrente. Então nós temos aqui um exemplo de uma associação de resistores R1 e R2 associados em paralelo. Aquele amperímetro que está na posição A1, conectado com aquele resistor R1, ligado em série com aquele resistor, vai medir então o valor da corrente elétrica que está percorrendo aquele resistor. O amperímetro representado por A2, no outro segmento do circuito, ele vai medir apenas a intensidade da corrente que está passando através do resistor R2. E por fim nós temos ali um amperímetro colocado em A3, que ele vai dar então a intensidade da corrente total no circuito. Lembrando que para uma associação em paralelo de resistores, a soma das correntes que percorre os ramos da associação em paralelo é igual à corrente total. Então, colocando um amperímetro em cada parte do circuito, você tem a intensidade da corrente em cada um daqueles ramos, e colocando ali na junção, você vai ter o valor da corrente elétrica total, então, que percorre aquela associação. Esse dispositivo recebe o nome de amperímetro devido à unidade de medida de corrente elétrica, que é o ampere, que é em homenagem ao físico francês Ampère, que a gente vai dar uma olhada um pouco agora a respeito dele. Físico e matemático, André-Marie Ampère trabalhou no começo do século XIX em Paris, França. Usava sua experiência em matemática e estatística para observar e medir ocorrências descobertas por outros cientistas europeus. Assim, ele apresentou provas cabais da relação entre a eletricidade e o magnetismo. Seu nome foi dado à unidade básica de medida da intensidade da corrente elétrica, o ampere. Esse físico Ampère ele é responsável por diversos estudos que relacionam a corrente elétrica com o campo magnético. E o funcionamento do amperímetro ele é baseado na relação que existe entre corrente elétrica e magnetismo, que é uma coisa que será estudada no eletromagnetismo. Para a gente entender completamente como é que funciona um amperímetro, a gente precisa ter também noções de magnetismo. E como qualquer dispositivo real sendo percorrido por uma corrente elétrica, o amperímetro ele oferece uma oposição à passagem de corrente, ou seja, ele apresenta uma resistência elétrica interna. Então, quando você coloca um amperímetro num circuito para medir a intensidade da corrente na parte desse circuito, aí você está, então, alterando o valor da corrente elétrica que o amperímetro está se propondo a medir, porque ele próprio oferece uma resistência elétrica. Então, para nós termos um amperímetro ideal, que não gere uma interferência no circuito, ele precisa ter uma resistência interna nula. Dessa forma, o amperímetro inserido no circuito não vai gerar qualquer interferência no valor da corrente. Outro dispositivo também bastante utilizado e que aparece para a gente medir intensidades de corrente é o galvanômetro. Então agora a gente vai dar uma olhada numa comparação entre galvanômetro e amperímetro. A diferença básica, a diferença principal que existe entre o galvanômetro e o amperímetro é com relação às intensidades de corrente, é com relação à sensibilidade. O galvanômetro ele apresenta uma sensibilidade maior do que o amperímetro, ou seja, ele consegue medir intensidades de corrente mais fracas. E outra diferença que existe também é com relação à escala. O galvanômetro ele consegue medir intensidades de corrente nos dois sentidos. Se a gente der uma olhada na nossa figura aqui do galvanômetro, a gente vê que o zero da sua escala se encontra no meio, ou seja, o ponteiro pode oscilar tanto para a esquerda quanto para a direita em relação ao zero. Quando você tiver o ponteiro oscilando para um lado, significa corrente elétrica em um sentido. Quando o ponteiro estiver para o outro lado, significa corrente para o sentido contrário. Então o galvanômetro também é capaz de acusar correntes elétricas alternadas, além de ter também uma sensibilidade maior do que a do amperímetro.
Eu já entendi o que é e como funciona o amperímetro. Mas para que serve o voltímetro? E agora nós vamos justamente falar a respeito do voltímetro. O voltímetro, como o próprio nome está sugerindo, ele é um equipamento que mede diferença de potencial. É um equipamento que mede tensão elétrica em volts. Então, quando você quiser medir uma certa diferença de potencial em alguma parte de um circuito elétrico, o que você vai utilizar, então, é o voltímetro. E o que a gente tem aqui é um exemplo, uma foto de um voltímetro, esse equipamento que apresenta também um ponteiro realizando a medida, então, da intensidade, da diferença de potencial que vai aparecer numa certa parte do circuito, então. E a forma como ele é representado em um circuito elétrico é dado da seguinte maneira. Ele também é representado a partir de um círculo, só que com um V dentro para indicar que é o voltímetro, também podendo ser representado com uma seta cruzando. Então, no momento que a gente quiser representar um voltímetro inserido num circuito, a gente coloca dessa maneira. E a forma como esse dispositivo deve ser ligado no circuito é em paralelo. Lembrando que quando a gente tem dispositivos ligados em paralelo, todos eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Se eu quero medir a diferença de potencial em um certo dispositivo, então eu ligo o voltímetro em paralelo com aquele dispositivo para ter exatamente os dois conectados na mesma tensão. Então a forma que a gente representa é assim. Bom, aqui a gente tem uma associação de dois resistores, R1 e R2, ligados em série. Então eu tenho dois voltímetros colocados nessa situação. O voltímetro V1, ele está colocado com seus terminais entre os terminais da associação R1 mais R2. Ou seja, ele está medindo a diferença de potencial total entre aqueles dois resistores. Então eu estou medindo a diferença de potencial entre a associação. Se eu quiser saber a diferença de potencial em apenas um dos resistores, como por exemplo o R2, eu ligo um voltímetro então da forma como está colocado em V2. Eu coloco os terminais desse voltímetro conectado apenas aos terminais do resistor em relação ao qual se deseja medir a diferença de potencial. Como a gente está introduzindo um dispositivo real também no circuito, ele também vai gerar a sua própria interferência. Então a gente vai ter o voltímetro sendo percorrido por uma certa corrente elétrica porque ele está conectado em paralelo com um certo dispositivo com uma certa resistência, por exemplo. E como a gente sabe que a intensidade da corrente que atravessa um dispositivo é inversamente proporcional com a sua resistência, para que eu não tenha o voltímetro sendo percorrido por corrente elétrica, ele precisa ter uma resistência bastante elevada. Então um voltímetro ideal, ou seja, um voltímetro perfeito, seria aquele no qual a sua resistência interna fosse infinita. Dessa forma ele não seria percorrido por corrente, então não geraria então a sua interferência no circuito. O voltímetro recebe esse nome porque ele mede tensão em volts. E essa unidade de medida para a diferença de potencial, o volt, é em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Vamos dar uma olhada então um pouquinho a respeito desse cara. Físico italiano, o professor de física da Universidade de Pávia, Alessandro Volta, nasceu em Milanais em 1745. Estudou a eletricidade estática e, em 1800, inventou a pilha elétrica, constituída por chapas de prata e zinco, separadas por discos de feltro embebidos em água salgada. Napoleão convidou-o a prosseguir as suas experiências sobre eletricidade na França, tendo se tornado professor da Universidade de Paris. Morreu em 1827, com 82 anos. E da mesma forma que no amperímetro, para a gente entender totalmente o funcionamento do voltímetro, a gente precisa de conceitos de eletricidade e magnetismo para entender como é que aquele ponteiro ele vai alterar sua posição em virtude da passagem de corrente. E agora o que a gente vai ver são outros dispositivos utilizados em circuitos de corrente contínua, que são as chaves e os dispositivos de segurança. As chaves e os dispositivos de segurança, eles servem para permitir ou não a passagem de corrente elétrica num circuito de corrente contínua. Um exemplo de uma chave colocada num circuito é o que a gente tem, é o que a gente conhece, então a sua representação no circuito é dada dessa forma. É um traço que pode ser colocado em duas posições diferentes, representando que o circuito está aberto ou fechado. E os exemplos que nós temos aí no dia a dia das chaves são os interruptores. Qualquer interruptor elétrico ele é considerado como uma chave e permite ou não a passagem de corrente elétrica através do circuito, deixando o circuito aberto ou fechado. Quando o circuito está aberto, não passa corrente elétrica. No momento que ele está fechado, acontece a circulação de corrente. E a forma de se representar esquematicamente uma chave colocada em um circuito elétrico, o que nós temos aqui são dois resistores, R1 e R2,
associados em paralelo, tendo o resistor R1, uma chave ligada em série com ele, essa chave tendo duas posições A ou B. No momento em que nós temos a chave na posição A, ou seja, a chave aberta, nós teremos apenas corrente elétrica circulando através do resistor R2. O resistor R1 está em aberto, portanto não circula corrente através dos seus terminais. Quando nós tivermos a chave na posição B, a chave fechada, então nós teremos corrente elétrica passando através dos dois resistores, R1 e R2, sendo que aquele ramo constituído pelo resistor R1 está fechado e pode ser percorrido então por corrente. Um exemplo prático desse tipo de uso de chave em um circuito é colocando naquele circuito que nós tínhamos ali no exemplo, no lugar daqueles resistores, colocar duas lâmpadas, L1 e L2, como nós temos aqui na nossa animação. As lâmpadas L1 e L2 associadas em paralelo, sendo que a lâmpada L1 está conectada em série com uma chave. Quando a chave está na posição A, ou seja, com o circuito fechado naquele trecho, a lâmpada L1 não acende porque ela não é percorrida por corrente elétrica. No momento que nós fechamos a chave colocando-a na posição B, as duas lâmpadas se acendem. A lâmpada L1 pode acender agora porque ela está sendo percorrida por corrente, porque o seu trecho do circuito agora está fechado. Os fusíveis e os disjuntores são dispositivos que, quando colocados num circuito, eles podem ou não interromper a passagem de corrente elétrica se essa corrente atingir um determinado valor. Eles são colocados como forma de segurança para evitar que outros equipamentos no teu circuito sejam danificados por correntes elétricas muito elevadas. A representação de um fusível ou disjuntor no circuito é dada da seguinte maneira. Essa figura, quando colocada no circuito, representa que naquele local está inserido ou um disjuntor ou um fusível, ou seja, um dispositivo de segurança. Através daquele trecho do circuito existem valores de corrente máximos que podem ser alcançados. No momento que a corrente ultrapassar esse valor, então nós teremos ou o disjuntor ou o fusível entrando em operação. O fusível é um dispositivo que é bastante utilizado em circuitos eletrônicos, como televisores, como rádios, computadores e etc. É um dispositivo bastante conhecido. Ele é construído basicamente através de um filamento, um fio muito fino que apresenta um ponto de fusão bastante baixo, ou seja, em baixas temperaturas esse fio se rompe, interrompendo então a passagem da corrente. Ele é envolvido por um invólucro de vidro, onde tem um certo gás inerte, impedindo que aconteça a oxidação daquele filamento, e ele tem alguns terminais, nas suas pontas terminais metálicos, para permitir a passagem da corrente através desse filamento. Uma foto de um fusível seria que nós temos aqui alguns fusíveis, e eles são dispositivos com dimensões bastante pequenas, eles são muito pequenos para serem introduzidos nesses circuitos eletrônicos. Ali a gente tem um fósforo para fazer uma certa comparação, né? Qual é que é o tamanho, a ordem de grandeza do tamanho desses dispositivos. Já os disjuntores são dispositivos que, quando colocados no circuito, também impedem a passagem da corrente elétrica, só que a diferença com relação ao fusível é que eles não são danificados. Quando a corrente ultrapassa um certo valor máximo através de um fusível, acontece que ele se rompe, ele se funde, impedindo a passagem da corrente, e é necessário que haja a substituição desse dispositivo. Você precisa colocar um outro fusível no local daquele que foi fundido. Já com o disjuntor, o que acontece é diferente. O disjuntor ele tem uma chave, no momento que a corrente ultrapassa aquele valor máximo, acontece que essa chave é desligada, ela passa para uma posição em que a corrente não está mais circulando através do disjuntor. No momento que isso acontece, basta colocar a chave de novo na posição de ligada que a corrente volta a circular. Professor, esses são aqueles fusíveis que sempre queimam nos filmes de terror, não é? Sim, são esses os fusíveis que aparecem nos filmes de terror e que também eram utilizados antigamente nas caixas de eletricidade das residências. A caixa de eletricidade de uma residência é também chamada de caixa de distribuição elétrica ou caixa de disjuntores. Essa caixa ela recebe o fornecimento de energia a partir das redes de alta tensão, então o que havia naquele local eram justamente fusíveis, que são dispositivos que quando a corrente passa através deles, eles são danificados. Então quando acontecia uma intensidade de corrente muito elevada numa residência, acontecia que os fusíveis queimavam e era necessário substituí-los. Então hoje em dia é por isso que se utilizam os disjuntores no local dos fusíveis. O disjuntor, no momento que a corrente ultrapassa um certo valor, quando tem vários equipamentos, por exemplo, ligados ao mesmo tempo na residência, o que acontece é que aquela chave cai, ela desliga porque a corrente ultrapassou um certo valor máximo,
E para obter de novo corrente elétrica circulando na residência, basta colocar a chave do disjuntor na posição correta, que a corrente volta a circular e os dispositivos dentro da casa voltam a funcionar normalmente. E agora a gente vai ver como é que se coloca um fusível em um circuito. E isso é feito a partir do que nós temos na seguinte representação. O que nós temos aqui são novamente dois resistores R1 e R2 associados em paralelo, cada um deles sendo percorrido por uma intensidade de corrente diferente. O resistor R1 está associado em série com um fusível ou um disjuntor. Então, quando a corrente elétrica atingir um certo valor máximo naquele resistor, vai acontecer que o fusível ou o disjuntor interromperão a passagem da corrente através daquele resistor, sendo que a corrente então passará apenas através de R2. Isso é o que acontece na prática em circuitos elétricos, quando a gente vai colocar fusíveis ou disjuntores nesses circuitos. Na maioria das vezes, não é preciso que a corrente elétrica seja interrompida num circuito como um todo, é preciso que ela seja interrompida em apenas uma parte. Então, o que acontece é que nesses circuitos os dispositivos são associados em paralelo. As correntes que os percorrem são independentes. Se a corrente em um ramo do circuito apenas for interrompida, por exemplo, pela fusão do fusível, vai acontecer então que a corrente não vai percorrer apenas aquele ramo. Isso é utilizado em circuitos eletrônicos e também nas nossas residências. Quando você abre a caixa de eletricidade da sua residência, você vê que existem vários disjuntores. Aquilo ali representa associações em paralelo. Tem o disjuntor que desliga apenas o chuveiro, tem o disjuntor que desliga apenas as lâmpadas e etc. Então não desliga todo mundo ao mesmo tempo, permitindo que a corrente continue passando no resto da residência, quando, por exemplo, a intensidade da corrente através do chuveiro é muito grande. Apenas o seu disjuntor desliga, permitindo então que a corrente não passe mais através dele, mas o resto dos dispositivos da residência continuam funcionando normalmente. E por fim, nós vamos estudar agora a matemática dos circuitos de corrente contínua. Então nós vamos fazer esse estudo da matemática desse circuito a partir dos conhecimentos que nós já temos da relação entre diferença de potencial, resistência elétrica e corrente. Então a gente vai fazer isso a partir de um certo exemplo que nós temos aqui. Esse desenho está nos mostrando a associação que existe entre uma bateria, ou seja, um gerador de força eletromotriz, com a sua força eletromotriz representada por E, associada em série com a sua resistência interna R pequeno. Então, essa associação dessa bateria com a resistência interna está mostrando o gerador de força eletromotriz. Essa bateria está associada com um resistor de resistência R, em série com ele, e aqui o que nós temos é um receptor, representado a partir do E', a sua força contra-eletromotriz, associada em série também com a sua resistência interna R'. Então esse circuito todo está ligado entre dois pontos de um outro circuito qualquer, entre dois pontos A e B, de tal forma que a corrente está percorrendo esse trecho do circuito, indo de A para B, representado pelo I, então, no nosso desenho. Então, para a gente fazer o estudo da matemática desse circuito de corrente contínua, a gente vai fazer uma análise do que está acontecendo com relação às diferenças de potencial que a corrente sofre, ou seja, os portadores de carga vão sofrendo, à medida que eles vão percorrendo esses trechos do circuito. Então, o que nós temos aqui na sequência é a equação que dá a diferença de potencial entre os pontos A e B do circuito, ou seja, VB menos VA. Então, o que essa equação está dizendo é como que se comportam as quedas de tensão, as diferenças de potencial sofrida pelos portadores de carga, à medida que eles vão percorrendo, então, o circuito. O que nós temos, então, no desenho, voltando para ele novamente, é que no momento em que a corrente está passando através do gerador de força eletromotriz, através do gerador que apresenta o E ali em cima, é que está acontecendo um ganho de potencial. Ou seja, se a gente perceber o que está acontecendo aqui, a corrente está passando do terminal que possui menor potencial para o potencial maior. É isso que representa o traço menor e o traço maior. Então, quando passa do menor para o maior, está acontecendo um ganho de potencial. Então, na equação, nós teremos mais E, ou seja, mais a força eletromotriz. No momento em que a corrente passa através da resistência interna dessa bateria, desse gerador, o que acontece é uma perda de potencial, ou seja, o potencial cai. Nós estamos passando de um potencial maior para um potencial menor. Então, o que entra na equação é menos R vezes I. A mesma coisa acontecendo
para a resistência que está ligada entre o gerador e o receptor, a resistência R grande. Também a sua queda de potencial será dada pelo produto da resistência pela corrente. Lembrando que diferença de potencial é resistência elétrica vezes corrente. E nós também teremos uma queda de potencial no receptor E'. Se a gente olhar para o desenho, a gente vai perceber que a corrente agora ela está passando do potencial maior para o menor, ou seja, do traço maior para o menor do receptor, representando então uma queda de potencial. É o contrário do que acontece quando os portadores de carga passam através do gerador. Quando eles passam através do gerador, eles estão passando do potencial menor para o maior, ou seja, eles estão recebendo energia, é um ganho de potencial. Quando eles passam através do receptor, o que esses portadores de carga fazem é realizar trabalho, ou seja, eles perdem energia, então nós temos uma queda de potencial associada nesse pedaço do circuito. E por fim, quando os portadores de carga passarem através da resistência interna do receptor, R', o que acontecerá também será uma perda de tensão, então nós teremos menos R' vezes I, fechando então a equação da diferença de potencial entre os pontos A e B daquele nosso circuito. A partir dessa expressão, nós podemos obter outra reescrevendo-a de outra maneira. Se nós colocarmos todas as resistências do circuito em evidência, a gente vê que todas elas serão multiplicadas pela mesma intensidade de corrente. Então nós teremos as forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes do circuito, menos a soma das resistências multiplicadas pela intensidade de corrente. E, de outra forma, também a gente poderia ter com outras forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes, ou seja, com outros geradores e outros receptores colocados no circuito, uma expressão geral, então, para a diferença de potencial entre os pontos seria o somatório de todas as forças eletromotrizes menos o somatório de todas as forças contra-eletromotrizes que estão colocadas no circuito, menos também o somatório do produto das resistências pela corrente elétrica. Então isso seria uma equação geral que daria as diferenças de potencial entre dois pontos A e B de um circuito, que apresenta geradores, receptores e resistências. Se nós fecharmos aquele circuito que nós temos ali entre os pontos A e B por um fio de resistência desprezível, ou seja, um curto-circuito, o que nós teremos então será os pontos A e B ligados por uma resistência desprezível, sendo que esses pontos apresentarão exatamente o mesmo potencial elétrico, ou seja, não haverá diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, para esse tipo de circuito, a equação fica dada então da seguinte maneira: como a diferença de potencial VB menos VA agora é nula, nós teremos então que toda essa nossa expressão será igualada a zero. E a partir disso nós poderemos então, isolando o valor da corrente, chegar para um valor de corrente, então, para um circuito que apresenta forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes, mais resistências, que é dado da seguinte maneira: é o somatório de todas as forças eletromotrizes, menos o somatório das contra-eletromotrizes, dividido pelo somatório de todas as resistências. Então, essa será a intensidade da corrente percorrendo um circuito como esse. E agora, pessoal, vamos às nossas dicas de estudo. A nossa dica de estudo de hoje seria: se você possui à mão, se você tem disponível um multímetro, que é um equipamento que é capaz de medir intensidades de corrente e diferença de potencial, ou seja, ele pode funcionar tanto como amperímetro ou como voltímetro, é realizar esses tipos de medidas em equipamentos simples. Outra coisa que também pode ser feita é você pegar equipamentos velhos, como rádios velhos, televisores, e abrir e tentar identificar onde é que se encontram os fusíveis, que são os dispositivos que cotam a corrente quando ela atinge certos valores muito elevados.